A paz do Senhor, amadas irmãs, da Federação Metodista de Mulheres da 2ª Região Eclesiástica. Aqui é a pastora Vera Ramos, pastora assessora da Federação, e um prazer poder estar aqui com vocês para compartilhar uma palavra super importante para nós que fala a respeito da comunhão. Vidas marcadas pela comunhão, mulheres que andam unânimes diante da presença do Senhor. E essa palavra comunhão que a gente gosta muito de estar falando é uma palavra que no hebraico ela não é composta por uma só expressão, mas ela é composta por 3 palavras. Que a primeira dela é Haggadah, que significa o compartilhamento de histórias e memórias. Também a palavra Shavrei, que significa amigos ou companheiros. E a última é Berit, que tem a ver com, significa aliança. Então, juntando essas 3 palavras, nós podemos perceber que elas são formadas pelos conceitos de compartilhamento, relacionamento e aliança. E muitas vezes nós pensamos, a palavra comunhão como um tempo de desfrutar de momentos de descontração e lazer junto com as nossas irmãs, junto com nossos irmãos e nossa família. Mas, na verdade, como diz o Salmo 133, no versículo 1, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E diz também esse Salmo, no último versículo, que é nessa união que o Senhor ordena a bênção e a vida. Olha que interessante. E no hebraico, esses 3 termos que eu citei. Já no grego, é a palavra koinonia, que a gente bem conhece e que, de fato, ela significa comunhão. Percebemos também que, quando a gente pensa sobre comunhão, irmãs, nós vamos também para o texto de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 1, no versículo 14, vai nos dizer assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui entra também uma outra palavra que é importante, que fala sobre ser unânime. E essa questão da unanimidade também tem um sentido, que é expressado sobre uma forte disposição interna. Então veja o sentido de palavra unânime como uma disposição interna. Por que isso? Porque o que movia os nossos irmãos ali no 1º século da igreja primitiva era algo que tinha como semelhança entre todos. Sabe o que era? A presença do Espírito Santo. Então, o que fazia essa comunhão e essa unanimidade era porque eles tinham sido cheios do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Podemos aprender nessa palavra. E para nós também, vamos perceber que a comunhão entre os irmãos, entre as irmãs, ela não abençoa só quem dela desfruta, mas ela vai além. Ela reverbera além dos muros e abençoa quem de longe está contemplando. Nós vemos que no livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos 47, vai nos dizer que, deixa eu pegar aqui rapidinho, Atos 2, 47, vai dizer que, 46 melhor dizendo, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. No 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha, a comunhão, a unanimidade que estava acontecendo dentro da igreja com os irmãos, porque tinha o quê? Compartilhamento de algo em comum, de experiências. Tinha relacionamento, ou seja, tinha amizade, tinha parceria, tinha o convívio e tinha algo super importante que era a aliança.
compromisso e vínculo entre as pessoas, com Deus e com o próximo. Percebe? Quando isso acontece no nosso meio, acontece na igreja, o que acontece? Quem está de fora observa e é também abençoado. Olha que coisa maravilhosa e importante é a comunhão. E nós podemos pensar, né? Por que eu preciso viver em comunhão? Por que eu preciso, né, como líder, por exemplo, seja presidente da federação, seja participando na mesa como vice-secretária, assessora financeira, ou sendo uma SD, ou sendo uma integrante, um membro da sociedade, uma sócia. Mas vejam, por que eu preciso ter comunhão com as minhas irmãs? Para que qual é essa importância? Com a minha família, porque vai trazer esses aspectos importantes da comunhão para a nossa vida e redundar em bênção. E a presença do Espírito Santo é o que marca a verdadeira comunhão. E a gente, você pode também, né, concordar comigo, nós temos percebido o quanto a sociedade, falando aí do lado humano, e as estratégias que o maligno tem trazido, tem feito para gerar a separação, para gerar a indiferença, para dizer para as sociedades, para as pessoas que não precisamos estar unidos, não precisamos ter comunhão, podemos ficar separados, vamos criar barreiras, vamos criar muros. Não. Por que isso faz? Qual o objetivo? O objetivo de afastamento, o objetivo de não permitir que a bênção que o Senhor já determinou sobre a nossa vida seja liberada através da comunhão e na unidade que o Espírito Santo gera em nossa vida. Sabe, queridas, então, podemos perceber que quando olhamos para o livro de Atos e percebemos essa perseverança na comunhão, no partir do pão, isso vai redundar em acréscimos, em crescimento. E ter comunhão envolve a gente estar nesse relacionamento mútuo, perceber que temos coisas em comum e compartilhar pelo bem do outro ou dos outros, né? Para falar de termos mais amplos. Então, não é só desfrutar de descontração e lazer, vai muito além. E precisamos perceber que a motivação era semelhante porque elas eram determinadas pelo Espírito Santo. E eu quero deixar essa palavra para a tua vida, que nós não podemos não ter comunhão, não podemos estar compartilhando, relacionando e principalmente tendo a aliança com o nosso Senhor. Porque a partir dessa aliança com Deus, o amor que é gerado no nosso coração, o respeito, né, a questão do dar o suporte e de suportarmos as diferenças, a forma como cada um e se comporta e a gente conseguir perceber isso em amor e caminhar juntas. Então, quantos exemplos, né, nós temos na palavra do Senhor que nos inspiram para honrarmos uns aos outros, como em Romanos, no capítulo 12, versículo 10. Viver em harmonia uns com os outros, Romanos, no capítulo 12. Aceitarmos uns aos outros, Romanos, no capítulo 15, versículo 7. Servir uns aos outros em amor, Gálatas 5, 13. E tantas outras textos, versículos que nos abençoam através da comunhão. E assim precisa ser, né? Sermos hospitaleiras, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. E vemos que João 13, 35, quero concluir deixando essa passagem aqui, né? João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Então, que você seja abençoada nessa noite por essa palavra e que ela te inspire a viver em comunhão, sendo unânime e como participantes da Sociedade Metodista de Mulheres, aqui no Rio Grande do Sul, segunda região, e também o Amapá. Sejamos mulheres que demonstrem que dentro da igreja, de nossa casa, existe essa comunhão, essa koinonia, e que ela reverbera para além dos muros e ela vai abençoar outras vidas. Então, que seja você uma mulher marcada pela comunhão e pela aliança que você tem com o Senhor. Deus abençoe, que você seja frutífera onde o Senhor tem colocado você. Não desanime e seja um testemunho vivo para a glória de Deus. Excelente noite, um abraço da pastora Vera Lúcia Ramos. Deus abençoe.